Então, esse React de hoje vai ser ao Luiz Proença, que é um game dev, tem um canal sobre game dev, e ele fez o vídeo que eu queria ter feito há muito tempo, que eu meio que desisti, que é o vídeo comentando sobre os joguinhos que tem a propaganda fake, tu vai pro jogo e ele não é bem aquilo que ele queria dizer, tá? Eu tenho muita coisa pra falar sobre isso, e porque eu pesquisei muito sobre isso, eu estudei muito sobre isso, mas o vídeo dele ficou tão bom e tocou em todos os pontos que eu queria, então eu vou fazer um react, vou me aproveitar do conteúdo dele e, em compensação, vocês vão lá, dão um like no vídeo dele, se curtirem o conteúdo, se inscrevam no conteúdo dele, né? O que os anúncios de jogos revelam sobre o game design moderno. Vai dizer que não dá uma raiva. Você vê uma propaganda de um jogo que parece incrível, ou a propaganda é tão absurda que te desperta a curiosidade. Você clica e descobre que foi enganado. Esse tipo de propaganda está em todo lugar, e mesmo depois de tanta gente reclamar, elas continuam aparecendo. Mas por quê? Por que existem tantas propagandas enganosas de jogos? Existe uma lógica por trás disso. Anúncios enganosos não são exatamente uma trapaça maléfica. Em muitos casos, são apenas experimentos. Uma forma de testar ideias, visuais e conceitos direto nas pessoas. Eu sou Luiz Proença e hoje a gente vai explorar o ecossistema mobile, onde o marketing se torna o campo de teste. Mas isso não acontece por maldade. Acontece porque funciona. E também por um pouquinho de maldade. É um pouquinho de maldade. Funciona e é um pouquinho de maldade. Vocês já perceberam, quando ele mostrar as próximas propagandas, eu vou pedir para vocês prestarem atenção. Elas têm sempre uma sexualização estranha, tá? Às vezes tem umas coisas meio fetichizadas. E especificamente, todas as propagandas daquele cara que tá de armadura lá, que é do Hero alguma coisa, sei lá. Tem vários jogos, na realidade, que usam o mesmo nome, tá? Sempre tem um negócio que eu acho que o Freud explica, que as partes, as genitais da mulher ali são inimigos, são uma coisa perigosa. Vocês já viram isso? E eu acho que eles de propósito colocam isso. Sempre tem uma sexualização estranha do corpo das mulheres também. Tem alguns, aquele específico das meninas no frio lá, que elas têm que achar uma casa e tal, que também acho bizarro. Tem um negócio de hipermasculinidade, tem uns negócios de masculinidade tóxica. É confuso, tá? E daí, essa parte psicológica, o amigo aí até não fez. Eu acho que os psicólogos aí vão ter que pegar e fazer uma análise disso pra gente. No mundo dos jogos mobile, a prioridade não é o design e nem a inovação, é a escalabilidade. Não que isso seja muito diferente de jogos AAA ou qualquer outro mercado. A lógica por trás da indústria é puramente matemática. O jogo precisa gerar lucro com base no quanto custa trazer novos usuários. É aí que entram duas métricas-chave: o custo por instalação e a média diária de receita por usuário ativo. Se você gasta $2 para que uma pessoa baixe seu jogo, mas essa pessoa gera apenas $1, o projeto não se sustenta. Então, olha só, essa propaganda tem várias variações dessa que ele mostrou. Que, olha só, é a mãe da criança, né? E imagina que seja o pai da criança. E daí ele tá traindo a esposa. E daí ele expulsa a esposa de casa e ela tem que andar na neve. A propaganda começa assim, tá ligado? E eu acho, ele tá falando da questão da retenção e da não sei o quê, que quando mostra esse novelão e tu vê assim, nossa, que coisa horrível que aconteceu com elas, como essa pessoa é malvada, isso talvez apele pra uma parte lagarto do teu cérebro de tipo, agora eu quero jogar esse jogo, tá ligado? Tem muitos jogos, e isso que é engraçado, essas propagandas aparecem pra ti no Instagram, no YouTube, eu acho, principalmente no Instagram, TikTok, eu acho, por causa do teu perfil, né? E o meu perfil é de um homem hétero, né? As propagandas que aparecem não são tanto essas desses jogos, que eu acho que são vistos como jogos femininos. Mas dependendo de se tu navega, se tu instala esses jogos, e foi uma coisa que eu fiz, eu queria fazer um videozinho jogando e mostrando como é que era a propaganda, como é que eram os jogos, mas acabou sendo trabalho demais. Eu comecei a ver propagandas que eu acho que elas são pro nicho feminino. E daí também é umas questões tóxicas de objetificação das mulheres, de eles mostram uma mulher que é estereotipicamente feia, e daí tu literalmente faz um processo de embelezar ela, e esse processo às vezes muda a cor da pele dela, muda o formato do corpo dela. Vocês já viram isso? É extremamente tóxico. E eu acho que ao mesmo tempo que eles tentam apelar para um público que tá gostando disso, eles também tentam apelar para um público que não tá gostando disso. E ele vai falar sobre a questão da métrica e gamificação dessas métricas aí, e eu acho que eu
sei por que eles fazem isso, tá? Vamos continuar aqui. Você está gastando mais para trazer os jogadores do que ganha por jogador. Agora, se o retorno for maior que o custo, o jogo pode faturar milhões com anúncios, ou até bilhões, como no caso do Monopoly Go. Em resumo, a ideia é trazer os jogadores da maneira mais barata possível e fazer com que eles gerem o máximo possível de dinheiro. Para um jogador gerar muito dinheiro, ele precisa continuar voltando para o jogo e monetizar ao longo do caminho, seja comprando ou vendo algumas propagandas. E como trazer jogadores de maneira barata? Testando. Testando muito, testando tudo. Empresas fazem dezenas ou centenas de versões do mesmo anúncio. Altera o estilo de arte, o personagem, o cenário, o desafio, o ritmo. Muitas vezes mostrando mecânicas que... Olha isso aqui, ó. Isso que eu tô dizendo. Eu não tô imaginando. É uma mulher, né? Convencionalmente bonita, objetificada. E ela tem um porco no meio das pernas dela e as pessoas estão oferecendo comida a esse porco e daí o porco vai engolir a pessoa aqui. Eu acho que eu não vi essa propaganda, mas eu sei. Hero Wars, o nome dessa coisa. que nem existem no jogo real. O Freud tem que explicar essa porra. É isso, é uma coisa que eu falei também, olha só. Esse aqui é o Anthony Starr, o cara que é o Homelander do The Boys. Ele faz propaganda de um desses joguinhos, ó. Cada variação é medida com precisão cirúrgica, taxa de clique. E o que isso quer dizer? Que essas empresas estão ganhando muita grana. Como é que os caras podem pagar um ator de uma das séries mais famosas e tal pra fazer uma propaganda de jogo mobile? Que tempo de visualização, custo por instalação. A propaganda que melhor performa vira a principal forma de trazer novos usuários, e se uma ideia completamente inventada performa bem em um vídeo, ela pode até se tornar um protótipo. Sendo assim, é a ideia do vídeo que convence o público primeiro, a produção do jogo vem só depois. Isso criou um modelo onde o marketing vem antes do design, onde é mais barato e mais eficaz testar ideias com vídeos falsos do que com um jogo real. Tá, então olha só, isso aqui é muito interessante. Jogando, né, alguns desses jogos e gravando os vídeos, eu vou prometer pra vocês, se esse vídeo aqui for bem no canal, coloquem um comentário que vocês querem a parte 2, que eu tô oferecendo essa parte 2 pra você, que é o quê? Apreciação, nós vamos ver, sei lá, uns 30, 40 desses apps, né, dessas propagandas e dos jogos de verdade, porque eu coletei isso e tem várias coisas engraçadas ali, mas provavelmente eu não vou fazer o vídeo. Mas olha só, eu entrevistei uma pessoa que trabalha numa empresa que faz exatamente isso, tá? E eu não vou dizer o nome da empresa, mas o que a pessoa me falou, tá? Não quero expor. Ela falou que nessa empresa, as pessoas que trabalham no jogo e as pessoas que trabalham nas propagandas são equipes completamente diferentes. As pessoas que trabalham no jogo fazem o jogo. E ele já vai chegar nisso ali, né? O jogo ele tem que ter um estilo específico, ele tem que performar bem como jogo. A propaganda tem que performar bem como propaganda. Então a equipe de propaganda, ela tem que ter a missão de fazer a propaganda. E essa propaganda tem que ir, que nem ele disse, por meio de dados que eles vão medir, por meio de engajamento no clique e por meio de como isso converte para pessoas que estão jogando depois, ela tem que ir bem. Então, a pessoa que eu entrevistei me falou que assim, olha, às vezes a propaganda de um competidor, ela dá muito certo. Às vezes o jogo do competidor tá dando muito certo. O que a gente faz? A gente faz uma propaganda parecida com aquela, uma propaganda parecida com outro jogo. A gente, às vezes, até copia a mesma propaganda. É literalmente a mesma propaganda, a gente coloca lá. Algumas empresas, às vezes, copiam, até o logo do jogo é a mesma coisa, e daí colocam e vai pro jogo da outra pessoa. Porque o que eles estão medindo não é se é bom o vídeo, é se isso está convertendo em dados. Então vale tudo. E que nem ele disse, às vezes tem propagandas que elas vão ir super bem e o jogo não existe. E daí tu vai pegar e vai dizer, ok, então talvez exista um nicho para criar esse jogo. Inclusive a propaganda desses joguinhos aí de tu ficar dando tiro e indo para um lado para o outro, algumas dessas propagandas dizem, sabe aquele jogo fake que sempre te enganava? Esse jogo existe de verdade, dá para tu jogar aqui. Então a propaganda realmente é a alma do negócio, porque às vezes a propaganda tá tentando te converter para ir pro jogo, que é uma coisa totalmente diferente. E até eu queria falar uma coisa, aproveitar, eu conversei com algumas pessoas nos comentários do vídeo que eu falei, as startups mais promissoras da América Latina, né? Naquele vídeo eu falo que tem uma startup da América Latina que é a Wildlife Games, e que eles fazem isso, que eles fazem essas propagandas. Eu digo, sabe aquele jogo de dar tirinho, vai para um lado, pro outro?
a propaganda que tu clica e daí o jogo é diferente e tal. E daí algumas pessoas disseram, não, man, eles não fazem esse tipo de jogo. Eles fazem o jogo tal, que é de match, eles fazem o jogo tal, que é um Battle Royale, eles fazem o jogo tal, que é não sei o que é de esportes. E daí eu fui lá, dica pra vocês podem ir no Google Ads Transparency, procurar o nome das empresas e ver todos os ads que eles estão rodando naquele momento no Google. E eles têm ads do jogo de animalzinho deles lá, Zupa ou alguma coisa, porque eu sei que eu tinha visto, que são esses ads aqui que a gente tá vendo, de dar tirinho e tal. Exatamente por causa disso que eu falei, as equipes de marketing dessas empresas fazem ads mentirosos de todos os tipos de jogos, é uma prática comum. Talvez o Google deveria regulamentar isso, talvez, né? Talvez as propagandas deveriam ter um padrão de qualidade, sim, mas inclusive é uma mídia que é muito difícil da gente entender porque ela só aparece no teu computador e tu nem sabe que o negócio existe. Esse Ads Transparency do Google é uma vitória, né? Que a gente pode ver ainda as coisas, a gente pode documentar isso. Mas, enfim, só para vocês saberem, a maioria das empresas faz exatamente isso e é muito engraçado para mim. Eu fiquei chocado quando eu descobri, mas faz sentido que as propagandas não são o jogo de propósito. No final das contas, as propagandas se tornaram um produto mínimo viável. E o jogo é só o próximo passo se a ideia dá certo. A parte de testar com o usuário não tem nada de errado, isso é comum com qualquer software, mídia ou plataforma que tem contato direto com o usuário. Inclusive, se você está vendo esse vídeo, você foi testado por mim, com 3 capas de vídeos diferentes para descobrir que tipo de capa performa melhor. O problema está no motivo e como essas propagandas Odeio esses aí. Esses anúncios não são criados para explicar o jogo, eles são criados para capturar a sua atenção nos 2 primeiros segundos. Para isso, as propagandas exploram profundamente alguns gatilhos mentais, como o da frustração. Você provavelmente já viu um anúncio onde alguém joga extremamente mal, parece até encenação, e é mesmo. Isso ativa uma reação. Uma coisa que a pessoa que eu entrevistei falou é que tu viu que deu aquele fail e aquele fail parecia um botãozinho, né? A pessoa disse que a partir de um momento, uma dessas empresas fez uma propaganda que dizia assim, você falhou, e daí parecia um botãozão, assim. E daí esse ad converteu muito. E daí, a partir desse momento, todos os ads que eles faziam, eles tinham que ter um botãozão de você falhou, você venceu, porque isso fazia as pessoas converterem mais, clicar mais e instalar o jogo, tá ligado? Esse tipo de coisa que eles fazem. Automática no cérebro, o senso de competência. Você pensa, sério que essa pessoa errou isso? Eu faria muito melhor. É quase como se o anúncio desafiasse você. Esses aqui que eu tava falando, olha só, é tipo, a menina tá feia, né? O cabelo tá feio, ela tem olheira e tal, às vezes ela tá até machucada, sabe? Que também tem um machismo estranho aí, e daí o jogo fica embelezando ela. E inclusive, às vezes, na propaganda, o jogo deixa ela mais feia porque a pessoa errou também. Como jogador a provar que é superior. Inclusive, isso foi usado na gente nos anos 90 na TV aberta, onde supostamente você deveria ligar para dar uma resposta correta e ganhar um prêmio, mas você ficava em uma sala de espera dando dinheiro para eles. Quem caiu nessa? Quem já caiu nessa de ligar pra televisão pra querer jogar? Aquele jogo do futebol, lembra? Que tu tinha que gritar gol pra ele atirar a bola, e o Hugo também. O Hugo, eu devia ter desconfiado quando eu vi uma reprise do Hugo, tá ligado? Óbvio que não dava pra ligar e jogar. Outro truque é usar situações de alto contraste emocional. Personagens em perigo, escolhas morais urgentes, objetos sendo organizados de forma satisfatória. Esse tipo de cena ativa 2 centros, o da empatia e o da recompensa. Seu cérebro quer ver a solução. Deixou e cair melhor a bigorna. ainda, ser a solução. Por isso, tantos anúncios mostram puzzles simples resolvidos com uma lógica suave, quase hipnótica. Eles imitam o ritmo de vídeos de ASMR ou vídeos de conteúdo satisfatórios. Essa sequência visual de ações sendo resolvidas corretamente libera dopamina, e isso acontece mesmo antes do jogador baixar o jogo. Essa antecipação cria o desejo de querer sentir isso de novo, jogando você mesmo, e o botão de download se torna quase irresistível. Mas aqui está o ponto mais complicado. O jogo que você instala raramente entrega aquela sensação que ele prometeu. Às vezes, a mecânica nem existe. Às vezes, ela aparece nos primeiros segundos e some completamente. E ainda assim, isso não impede as pessoas de continuarem baixando. Além desses gatilhos mentais, as empresas replicam a estética de jogos extremamente populares, como Homescapes, Clash of Clans e até jogos como Fallout Shelter.
Esses anúncios não dizem explicitamente que são esses jogos, mas usam elementos visuais muito parecidos. Ícones, layouts de interface, personagens genéricos mais reconhecíveis. Tudo cuidadosamente projetado para você pensar o quanto parece com aquele jogo que você gosta. O ápice desse tipo de prática foram... Eu ia dizer também, vocês jogam, não sei se vocês jogam jogo de celular, mas qualquer aplicativo que tem propaganda que vocês veem, ou até aqui no próprio YouTube, vocês já devem ter visto essas propagandas, então vocês estão ligados, sabe? Mas uma coisa que eu não entendo, cara, é como é que pode, assim, tem uns aplicativos que eles são... Por exemplo, Pokémon, eles são, tipo, parece uma mistura de Palmon, né, que é aquele jogo que é meio MMORPG e fazer, e crafting e capturar bichinho, com os sprites do Pokémon. E isso tá de propaganda na loja do Google e tu entra lá na loja do Google e o jogo parece um pouco Pokémon, sabe? Ele só engana um pouco. Como é que a Google não tem uma pessoa, ou até que seja uma IA, que diz assim, ó, apareceu conteúdo com copyright aqui? Porque sei lá, ia ser muito engraçado se alguém dissesse pra Nintendo, olha só todas essas propagandas fingindo que é um jogo oficial do Pokémon, tem os modelos 3D do Charizard, do Blastoise aqui, na loja da Google. Sabe, não seria engraçado se alguém processasse a Google por causa disso, Nintendo? Vai lá, Nintendo, processa, sabe? Mas enfim, eu interrompi o Luiz aqui, ele tava falando sobre o Guitar Hero Mobile. Para as propagandas falsas do Guitar Hero que a Activision não se deu ao trabalho de nem fazer as propagandas. O objetivo não é enganar de forma direta, é criar uma associação rápida o suficiente para você clicar sem pensar. São esses elementos que fazem desses anúncios tão eficazes, mas você deve estar se perguntando, por que ninguém faz nada sobre isso? Mesmo quando um anúncio é claramente falso, ele pode rodar por dias, semanas ou até meses sem qualquer punição real. Isso acontece porque as plataformas de publicidade, como Facebook Ads, TikTok Ads ou Google Ads, operam com sistemas automatizados que priorizam performance, não a qualidade ou a veracidade. Esses sistemas avaliam métricas como taxa de clique, custo por clique, tempo de retenção ou taxa de instalação. E se um anúncio performa bem, ele é promovido dentro do próprio algoritmo. Ou seja, o anúncio mentiroso que gera cliques é recompensado com mais alcance e custo mais barato, o que significa muito dinheiro no bolso de todo mundo. Agora pense no outro lado. Por que as plataformas que distribuem a maioria desses jogos com propagandas supostamente enganosas não fazem nada sobre isso? Bem, a Apple e a Google, através da Apple Store e Google Play, ganham uma fatia de 30% de toda a compra feita dentro desses jogos, o que foi equivalente a 24 bilhões de dólares em 2024, mais do que a receita dos 10 melhores jogos das plataformas juntas. Então, mesmo que o jogador tenha sido enganado, se ele fizer uma compra dentro do jogo, seja de pacote de moedas, uma skin ou uma chance extra, todos ganham financeiramente. Todo mundo ganha, menos você. Esse é o grande esquema, tá ligado? E até lembro que pra pessoa que trabalhava numa dessas empresas de joguinhos aí, eu fiz a pergunta que é assim, uma coisa que eu tô notando é que quando eu instalo esses joguinhos, todos eles têm sistemas, né, pra deixar tudo mais rápido e comprar os diamantes, que é como eles ganham dinheiro, comprar uma moedinha do jogo. Mas, ao mesmo tempo, eles mostram propaganda o tempo inteiro. Alguns jogos, às vezes, mostram, tipo, 2, 3 propagandas toda vez que ele vai mostrar propaganda pra ti, né? Sei lá, a cada 1 minuto ou 2, ou quando tu perde no jogo, ele mostra, ou pra ganhar um continue extra, umas coisas assim. E daí o que é engraçado? As propagandas que tem nos jogos são de outros jogos. Às vezes de outras empresas e tal, às vezes da mesma empresa. E daí eu fico me perguntando, ok, então é tudo um grande ouroboros, né? Porque a empresa ganha dinheiro e a empresa investe dinheiro em propaganda. A outra empresa está recebendo dinheiro de propaganda que, por sua vez, vem das empresas que têm o mesmo joguinho e também recebem dinheiro de propaganda, sabe? É tudo um grande esquema em que todos eles estão pagando um ao outro, o Google e a Apple, né, tiram uma taxa em cima, eles sempre ganham. E a pergunta que eu tive para a pessoa que trabalhava nisso é, ok, mas a renda vem das propagandas? E ele disse, não, a renda vem das baleias, né? A renda vem das pessoas que se viciam nos jogos e gastam grana demais. Então, a princípio é isso, mas é interessante. E até uma coisa que eu lembro há muito tempo no canal, a gente falou. Lembra quando a Unity, a engine de jogos, ela criou aquele negócio de pagar por instalação? O app, o desenvolvedor ia pagar por instalação. Na época, a gente tinha uma ideia pequena de que aquilo talvez significasse o quê? Que eles queriam dar uma mordida nesse mercado dos free-to-play. E a Unity, ela é muito usada em jogos assim,
pequenininhos de mobile e tal, simples, que são free-to-play, que vendem microtransações lá. E eles estavam sentindo, provavelmente, que a coisa que eles tinham de receber por licença ou por número de instalações lá das pessoas, por número total, né, de base de usuários, ela não estava deixando eles capturarem esse mercado. E outra evidência que a gente tem disso é que, alguns anos atrás, a Unity ela comprou uma dessas redes de propaganda que são usadas para mostrar propaganda dentro dos joguinhos, porque às vezes as propagandas de joguinhos, elas mesmas são um jogo, né, um demozinho. A Unity tem uma plataforma dessas, tá? Então, se vocês pensarem no que ela tentou fazer naquela época, que era cobrar a taxa de instalação dos desenvolvedores, talvez tivesse tudo a ver com ela tentando tirar uma mordida maior desse mercado, que quem tira a mordida grande mesmo é o Google e a Apple. Que é engraçado ele trazer esse dado, que é tipo assim, as empresas ganham muita grana, né? A Wildlife Games lá que a gente tava falando é uma das startups unicórnio da América Latina. Porém, o Google e a Apple ganham de todas as empresas e de todos nós, muito mais. Então é interessante. Será que algum governo deveria regulamentar isso? Se perguntar pra mim, eu acho que sim. Acho que alguém deveria dar uma olhada. Principalmente as gigantes que controlam o ecossistema. É por isso que não existe nenhum incentivo para acabar com essa prática. O sistema inteiro se beneficia do clique impulsivo e da compra imediata. E mesmo nas raras vezes em que essas propagandas são denunciadas e realmente tiradas da loja, isso pouco importa. As empresas já estão preparadas. Elas sobem dezenas de variações com pequenas alterações. Um personagem diferente, uma cor de fundo nova, uma frase modificada. Tudo isso pode ser feito em questão de minutos, às vezes até de maneira automática. Pipelines inteiros pensados para produzir anúncios diariamente, inclusive prevendo banimentos. Algumas empresas até criam versões jogáveis mínimas daquilo que foi prometido. Um modo escondido, uma fase que parece com anúncio. Só para dizer que a propaganda não é totalmente falsa. Isso, basicamente, assim, aquele Last War lá, Survival, que é o original de dar tiro, o jogo tá escondido dentro de um minigame que aparece às vezes, tá? Então tu pode jogar esse minigame, mas o jogo de verdade é um jogo de criação de base. Por quê? Porque esses jogos de criação de base, que tem que esperar e comprar dinheiro fake do jogo, são os que dão grana e que viciam as pessoas e que fazem as pessoas começarem a comprar dinheiro e gastar muita grana, que são essas pessoas que até perguntaram ali no chat por que se chamam baleias. Eu acho que é porque a baleia é grande e fica encalhada, mas eu não sei a etimologia, mas eu acho que é tipo isso. A pessoa que eles chamam de baleia é a pessoa que gasta muita grana, que são esses os usuários que dão um retorno, porque que nem ele explicou, eles têm um retorno assim de quanto tempo a pessoa joga, de quanto dinheiro a pessoa gasta. Eles estão sempre procurando pessoas que estouram a escala da média e que estão acima da média em gasto e tempo de jogo, e quando o jogo consegue incentivar esse comportamento, é aí que eles ganham grana. E se vocês acham que isso parece jogo de aposta, tigrinho, essas coisas, vocês acertaram, miseráveis. É exatamente isso, é o mesmo gatilho mental. E uma coisa na apreciação de propagandas que a gente pode fazer, se vocês deixarem um comentário dizendo ali embaixo, quero ver a apreciação de propagandas e tal, é que rapidinho, olhando essas propagandas de jogo, nós chegamos no quê? Propaganda de tigrinho e jogo de aposta. Porque é o mesmo gatilho mental. A pessoa que tá viciada no joguinho de construção de base e tal, vai ficar viciada também no tigrinho. E isso é uma coisa que eu acho que também é muito ruim, muito pior, e que o Google deveria se ligar. E eu falo Google porque eu estava usando dentro do Android, né? Deveria regulamentar isso, ao invés de só ficar ganhando dinheiro e ninguém fala nisso. Serve como escudo contra punições. Afinal, se existe a mecânica, mesmo que enterrada lá dentro do jogo, tecnicamente não é uma propaganda enganosa. Estamos falando de um sistema onde manipular o consumidor é visto como uma estratégia legítima de otimização. É sempre isso, tu viu as mulheres engolindo, fetiche, tem o fetiche de vor, né? Que é das pessoas ser engolida, as partes genitais das mulheres, a objetificação. É muito estranho essas propagandas. Quando isso é incentivado, quem que pode ser responsabilizado? O algoritmo não julga, ele só recompensa quem traz mais números e injeta mais dinheiro. Mas se todo mundo sabe que essas propagandas enganam, por que as pessoas continuam baixando o jogo? Existem dois principais motivos, e o primeiro deles é o comportamento do público mobile. Eles tendem a ser jogadores mais casuais. Eles jogam no intervalo do trabalho, no transporte público ou na fila do banco. O tempo de atenção é curto e a expectativa é ainda menor. Isso significa que a barreira de entrada é baixíssima. Se o jogo é gratuito, leve e está a 2 cliques de distância, a decisão de baixar é quase automática. Mas o mesmo vale para desinstalar. Os jogadores mobile estão acostumados a experimentar jogos e desinstalá-los logo depois, sem remorso. Esse ciclo constante tira o peso da frustração.
E mesmo que o jogo não seja o que prometeu, eles pensam: ah, tá tudo bem, foi de graça mesmo. O segundo motivo é a quantidade de pessoas com celulares e acesso à internet. De acordo com o Banco MyCell, em 2024, 60% da população mundial tinha smartphones. E esse número deve ser ainda maior hoje em dia. O que quer dizer que mesmo que uma porcentagem minúscula de pessoas baixe o jogo e continue jogando após ver que foi enganado, ainda é muita gente. E se você quiser aprender a criar jogos divertidos de verdade e sem depender de propagandas falsas, adquira meu curso de Introdução ao Game Design. Nele vamos entender como os motivadores te deixam com vontade de jogar os jogos, sem depender de técnicas duvidosas. O link tá na descrição. Ok, depois de vermos tudo isso, quer dizer que jogos mobile são do mal? Muito pelo contrário. O modelo de mercado mobile free-to-play é o mais democrático e o que mais se importa em manter o jogador feliz e engajado. As propagandas que enganam são apenas um sintoma. O real problema está em um mercado onde mentir bem é mais importante do que fazer algo verdadeiro. Isso distorce a nossa percepção do que um jogo pode ser, afetando os jogadores e, na minha visão, principalmente os desenvolvedores. É difícil culpar os desenvolvedores. Afinal, os líderes do mercado estão fazendo centenas de propagandas todos os dias, e se você não participar dessa dinâmica, a sua empresa pode morrer. Se o design do jogo começa pelo marketing e não pela experiência, o que isso diz sobre o futuro do nosso meio? É aqui que a gente precisa fazer uma pausa e refletir. Que tipo de indústria a gente está construindo? Como jogadores, como desenvolvedores e como indústria? Essa reflexão é importante, mas assim, a gente não cria isso exatamente como consumidor e nem como desenvolvedor, que nem ele disse. O incentivo de lucro, o crescimento que essas empresas precisam ter, o fato de que isso está dando dinheiro é o que reproduz essa dinâmica por toda a indústria, né? Aí vocês vão voltar lá no velho barbudo Marx e ele vai explicar exatamente isso. É a crítica que nós estamos fazendo todo dia. A gente não pode esperar que a gente esteja sempre criando jogos que são cada vez mais lucrativos e tal, e eles continuem sendo os melhores jogos do mundo. Na realidade, eles acabam virando esse tipo de coisa. Eu tenho, inclusive, uma teoria que eu falei com algumas pessoas nesse final de semana, quando a gente estava falando sobre o joguinho, de que todos os jogos viram o mesmo jogo. Viram jogo de construção de base, viram jogo de esperar pelas coisas, que na realidade é o Cookie Clicker, que nós temos um ensaio no canal, que na realidade é o simulador de capitalismo perfeito, onde tu é meio que um deus do capitalismo, tu é um burguês sem competição nenhuma e tu só vê os números sumir. Todos os jogos viram isso porque tem algum tipo de gatilho cerebral para as pessoas que nasceram no capitalismo de ver esse jogo e dizer, caralho, eu gosto disso, sabe? O númerozinho tá subindo. E é triste. Nós precisamos superar esse sistema exatamente para poder jogar videogame de novo, pessoal. Eu só quero jogar videogame, sabe? Eu quero ter casa, comida e jogar videogame e me divertir de novo. Vocês podem me ajudar com isso? Tá, então, ó, agradeço muito ao Luiz. Dei uma olhada no curso dele, né? E eu acho que vocês entenderam mais ou menos. Técnicas psicológicas, técnicas de manipulação e tal. Gatilhos cerebrais que às vezes a gente não entende direito, né? Agradeço ao Luiz, ele fez a pesquisa que eu queria ter feito, ele falou da psicologia do negócio, ele falou de como funcionam as empresas. Dei uma olhada no canal dele, dei uma olhada no curso dele para fazer jogo que não manipula as pessoas assim e não ganharem dinheiro, né? Porque se vocês quiserem ganhar dinheiro no capitalismo, vocês têm que fazer jogo desse jeito, tá? É isso aí. Muito obrigado por terem participado até agora. Simulador de mestre do capitalismo, exato. Um beijo e tchau!